Eu peço para o irmão Norberto Lopes a se pôr em pé. Cadê a Carmen? Por favor. O Norberto é pastor lá em Agudos. Alô. Eu peço para o nosso irmãozinho Rogério. Posso falar o nome de novo? Viram aqui. O Rogério estará orando em favor da palavra de Deus, transmitida pelo Beto. Paz do Senhor a todos. Oremos. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, estamos nesse momento diante da Tua casa, Senhor. Primeiro, para louvar e agradecer a Ti, Senhor. Honrar o Seu nome, Senhor. Agora eu venho, Senhor, pedir pela minha presença e pela presença de cada um, que esteja com cada um, que o poder do Espírito Santo esteja nesta casa aqui, Senhor, pairando sobre essa casa, Senhor, e tocando no coração de todos, Senhor. Peço, Senhor, que pelo nosso reverendo, pelo pastor Beto, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, que essas palavras que saiam de sua boca, não saiam da boca, que seja Senhor que coloque na sua boca essas palavras, Senhor, para que todos possamos entender tudo o que Ele quiser dizer aqui, Senhor, e que venha de encontro com nossos corações, Senhor, com tudo aquilo que venha buscar aqui hoje, Senhor. Abençoa o nosso pastor, Senhor, esteja com ele, Senhor, dirigindo-o, Senhor, para que ele faça esse culto na mais serena paz, Senhor, e voltado somente para Ti, Senhor, somente para a honra e glória do Teu nome, Pai amado. É a minha oração, meu pedido, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém, amém. Alô? Alô? Desisti, tentei aqui com esse negócio aqui, mas não deu certo. Não. Bom, irmãos, eu sou Norberto, Beto, como ele falou, né? E sou amigo deles há bastante tempo aí, porque, inclusive, ele é o pai do Tiago que casou com a minha filha, a Isabela, né? E eu me sinto confortável aqui, me sinto em casa aqui, né? Tô bem à vontade. Tenho um carinho especial pela igreja daqui também, né? Pelo Ricardo. Eu queria ministrar uma palavra para vocês hoje, para falar um pouco sobre as nossas decisões. A palavra, eu colocaria o nome de a vontade de Deus, né? A gente vai crescendo, vai estudando, a igreja vai influenciando a nossa vida, nós vamos criando o jeito de ser, uma cosmovisão, vai aprendendo, e a gente começa a agir na nossa vida, muitas vezes, até um pouco de modo automático, né? Ou seja, quando acontece um problema específico, a gente já sabe como resolver, porque a gente vai adquirindo experiência, vai crescendo com o tempo e vai aprendendo as coisas da vida, né? Em todos os lugares que a gente tem, né? É um processo que a gente vai adquirindo com o tempo e vai seguindo. Mas eu queria falar para vocês hoje que por mais que nós amadurecemos, nós cresçamos, por mais de tudo isso que aconteça na nossa vida, às vezes as decisões que a gente toma, certas, podem não ser as mesmas decisões que Deus quer que a gente tome. O que eu quero falar para você é o seguinte, que Deus tem para nós um caminho determinado. E às vezes, com a maior das boas intenções que a gente tenha, nós podemos fazer coisas que aparentemente são certas, tá? Só que não está alinhado com a vontade de Deus. Se vocês forem acompanhar a palavra, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Isaías 55:8. Amém, pessoal? Eu vou pedir, depois eu vou ler outros versículos, mas eu vou pedir para vocês não se preocuparem, deixar a Bíblia sua aberta nesse versículo somente, e eu queria propor para vocês que vocês, depois, durante a semana, meditassem nesse versículo, tá? Ele fala o seguinte, ó, porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É isso que eu quero dizer. Por mais que você faça certo, por mais que você saiba resolver um problema que você estiver passando, você tem que estar alinhado com o que o Senhor quer para a sua vida e para a minha vida. Né? Aí a gente tem que buscar a ajuda dos irmãos, dos presbíteros, às vezes perguntar, tentar alinhar aquilo que você pensa que é o que a vontade do Senhor tem na vida nossa. Né? Buscar o caminho correto que aquele que Deus tem. Por mais óbvio que seja, buscar sempre o Senhor, antes de tentar resolver alguma coisa. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Davi, vou usar primeiro o exemplo de Davi. Davi, chegou uma certa fase da vida dele ali no reinado, em que ele mandou que o templo estava em Gibeão, o templo do Senhor, o templo, né? Moisés estava em Gibeão, só que estava sem a arca. A arca estava na casa de Abinadab. Foi quando Davi mandou trazer a arca, até Uzá encostou a mão na arca, não sei se vocês lembram disso, né? E Uzá morreu, porque a forma de trazer a arca estava errada. Tá? A arca ficou na casa de Obed-edom por um período, e Davi trouxe a arca então para Jerusalém. Eu, sinceramente, queria entender um pouco melhor essa parte, porque o templo estava em Gibeão. Em vez da arca estar dentro dos Santos, eles trouxeram, Davi trouxe para Jerusalém. E ele estava, Davi, na casa dele, contemplando as coisas, conversando com o profeta, quando ele sentiu que ele estava fazendo alguma coisa errada. Então eu vou ler para vocês, ó, não precisa abrir. Em 1 Crônicas 17:1, fala assim, ó. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, ele disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. O que aconteceu? Davi trouxe a arca e colocou do lado de fora uma tendazinha para proteger a arca. E ele estava incomodado com isso, porque ele estava morando numa casa tudo bonita, tudo arrumada, no palácio, que ele era o rei, né? E a arca para o lado de fora, ali numa tenda. Então Davi sentiu no coração dele que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele percebeu que tinha uma coisa errada. Tanto é que ele estava conversando com Natã, eu até imagino Davi lá, sentado, conversando, batendo papo com Natã, quando ele falou para o Natã assim: olha, Natã, eu não estou me sentindo bem, eu vou mandar fazer um templo para a arca, porque não está certo eu morar, não colocar prioridade nas coisas, eu morar num lugar bom e a arca está lá fora numa tenda. Natã percebeu o coração do Davi, olhou e falou para o Davi, falou assim, ó, o outro versículo, 2. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Natã olhou para o Davi e falou: que coração, está certo, é isso mesmo. Você está certo em fazer o que você está fazendo. É óbvio, né, irmão? Se você pensar bem, é óbvio, você está colocando a prioridade no reino de Deus. É isso que o Senhor quer, que a prioridade seja Ele, né? Aí vamos ver o versículo 3 agora. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e fala para Davi. Assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para a minha habitação. Porque em casa nenhum habitei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas eu tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Segundo todas essas palavras, Natã contou essa visão para Davi. É disso que eu estou falando, irmãos. Que é a coisa mais linda, mais pura, colocar a prioridade
de Deus. Só que Deus falou, não. Não vai fazer isso. Entende? Eu estou falando? Continuando um pouco, mais para frente, quando acabou os reis, né? Chegamos até o último reinado aí, já estava falando de Davi, né? Teve Saul, Davi, Salomão, aí Roboão com Jeroboão dividiram o reino, aí ficou o reino do norte, que é a capital Samaria, chamado de Israel, e o reino do sul, que ficou ali em Judá, né? E foram 2 reinos separados. O reino do norte dos anos, o reino do sul 300, que foi depois do último rei foi levado a cativeiro, o povo. Então, foi levado ao cativeiro na Babilônia, certo? Depois de 70 anos em cativeiro, o povo começou a voltar de novo para Jerusalém. Já tinha passado uns 450 anos daquilo, tá? O povo voltando, o que o povo falou? Bom, olha, vamos construir lá os muros, vamos acertar a cidade e vamos montar o templo. Estavam certos disso daí. Aí, Ageu 1:2 fala assim, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso, aliás, é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, ou seja, tudo certinho, tudo bonitinho, arrumadinho, enquanto essa casa permanece em ruínas? Olha, irmãos, você faz de um jeito, está errado. Você faz do outro, está errado. Mas por quê? Porque nenhum dos profetas consultou o Senhor. Ninguém se derramou aos pés do Senhor e falou assim, o que tu queres que eu faça? E as coisas assim são claras. Lá, Davi quis dar prioridade, Deus falou não. Aqui o povo não quis dar, Deus falou, é para dar. Entende o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Que o mais importante que você tem que fazer na sua vida é você colocar os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus. Não com as coisas que parecem até claras e óbvias para serem feitas. De acordo com a vontade do Senhor. No meu entender aqui, nos 2 casos, eu acho que foi um problema dos profetas. Eles não deviam, tanto o profeta lá, que estava lá Natan com Davi, ele não devia ter chegado e falado, não, faz. Não, Davi, eu vou consultar o Senhor. Aqui também, tem Neemias e tudo mais, devia ter falado, não, pera, vamos ver como o Senhor quer que a gente faça. Né? Aquela época, os profetas, tá? Hoje em dia, irmãos, é a mesma coisa na nossa vida. Só que hoje você não tem o profeta mais, certo? Olha, quando Jesus estava na cruz, quando Jesus morreu na cruz por nós, o véu do templo se rasgou. E você sabe que ele se rasgou de cima para baixo. E falam, pelos estudos, que o véu eram várias cortinas, ficava uma coisa assim dos 40 centímetros de largura, sabe? E não foi assim, ó, 10 olhos numa ponta, 10 na outra, e puxou e rasgou o véu. Não, o véu rasgou de um jeito que homem não ia rasgar. Foi obra do Senhor, rasgou de cima para baixo. Né? Antes, como é que você fazia? Você chegava com o holocausto, certo? Chegava na porta do templo, você tinha o átrio, né? Que tinha ali o lugar do holocausto, tinha a bacia, depois tinha o lugar santo, que tinha lá a mesa da proposição, candelabro, o incensário, e tinha o Santo dos Santos, que tinha a arca, né? Tinha o propiciatório, tinha os querubins, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná dentro da arca, tinha tudo isso. Você chegava com o holocausto, ali, você entrava até o átrio, o sacerdote falava, para, você não entra mais, dá o holocausto. No lugar santo só entrava sacerdote, e no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados do povo e dele. Tá? Então você tinha uma intermediação, uma separação, que o povo escolheu ser assim, porque Deus queria que fosse uma nação de reis e sacerdotes.
Mas o povo falou, vai você, Moisés, falar com o Senhor, que nós vamos ficar aqui, depois você conta para mim. Deus não tinha esse plano, mas o povo se colocou nessa situação. Quando rasgou o véu, se você tivesse a oportunidade de chegar no templo, ia ser assim. Primeira coisa, não ia ter sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Cristo, uma vez e acabou. Segunda coisa, se você chegasse perto do templo, eles iam fazer assim, ó, pode passar. Hoje você está no Santo dos Santos. Você está no Santo dos Santos. Não tem ninguém entre você e o Senhor mais. Não existe mais ninguém intermediando esse relacionamento de vocês. Lógico, os presbíteros, os pastores estão para ajudar nesse caminho. Mas ninguém pode se colocar entre essa situação mais. Então, hoje em dia, é a mesma responsabilidade de antes, só que agora é você. Entende o que eu estou falando? É para você exercer isso daí. Né? E eu queria falar também um pouquinho sobre Josué. Também é um outro ponto de vista. Josué foi aquele que foi sucessor de Moisés e ele foi responsável para levar para conquistar a terra prometida. Moisés não atravessou o Jordão para a terra prometida, ele ficou, né? E Josué atravessou o Jordão, chegando lá, pai, o que eu faço? Para onde eu vou? Que jeito? Como? Ah, você vai para Jericó. Certo? Você vai conquistar Jericó. Tá bom, Senhor, como? Como eu vou conquistar Jericó? Você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, tinha os muros de Jericó, que não eram paredes que nem essa, eram muros de pedra, né? Vocês vão dar, por 6 dias, uma vez por dia, dar uma volta, em volta de Jericó. No 7º dia, você dá 7 voltas e toca as trombetas, que o muro vai cair. Fizeram isso e foi isso que aconteceu. Irmãos, se todos nós aqui dermos 7 voltas em volta aqui, saindo para essa porta e essa aí entrando e saindo, nessa parede que é infinitamente mais frágil que aqueles muros, você pode gritar o que você quiser que não vai cair, irmão. Não vai cair. Só quero fazer uma parte aqui nessa parte que é o seguinte. Naamã, que era o general Ciro, que foi falar com Eliseu, ele estava com lepra. Chegou lá, o Eliseu nem atendeu, ele mandou Geazi falar com ele. Geazi falou assim, ó, mergulha 7 vezes no Jordão. Desde quando, irmãos, mergulhar 7 vezes no rio cura a lepra? Não cura, irmão. E nem você dar 7 voltas aqui, ó, por 7 dias aqui, ó, e gritar para essas paredes caírem. Na verdade, o que Deus quer de nós, Ele coloca a gente em situação até, às vezes, que nem essa, que não faz sentido, mas Ele quer obediência de nós. Obediência. E com obediência, os milagres acontecem. Tá? Então, voltando. Então, Josué perguntou o que ia fazer, como ia fazer, tal, conquistou. Tudo de acordo com a vontade do Senhor. De lá, mesmo de Jericó, eles falaram assim, ó, a próxima batalha agora vai ser contra uma cidade chamada Ai. Aí, o que Josué fez? Vem cá, meus generais, meus guerreiros. Vamos fazer o seguinte, você vai lá em Ai e espia a terra para mim, vê como que é lá, vê como eles se portam, vê o que eles têm. Eles foram, eles voltaram, lá é assim, 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 assim. Eles montaram uma estratégia, eles definiram o que eles vão fazer, quantas pessoas nós vamos mandar, quantas pessoas vão para a guerra, de que jeito que elas vão, que dia que vão, que hora que vai ser, como vai ser. Cadê Deus nessa situação? Para Jericó, eles se consagraram. Para Ai, eles têm estratégia humana. O que eu faço? Como que eu vou? Vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assim. Uma batalha infinitamente menor. Morreram 38 pessoas. Israel fugiu.
E Josué, infelizmente, se você for ver lá na Bíblia essa passagem, Josué se vestiu de saco, deitou com a cara no chão, jogou terra por cima e falou assim, ó, para Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso com a gente? Onde já se viu? O que os outros vão falar agora? Ainda cobrou Deus ainda reclamando. O que Josué devia ter feito? Lá de Jericó, Senhor, mesma coisa que fez com Jericó, Ai, para fazer com Ai. O que eu faço? Como? Que jeito? O que o Senhor quer? Se ele tivesse isso, o que teria acontecido? O Senhor tinha falado, você não vai contra Ai. Primeiro você vai arrancar do meio de vocês o pecado. Porque Acã tomou despojo de guerra que não era para tomar. Então Josué, como líder aqui, falhou, irmãos. Como, se você falar um pouco de Moisés também, mesma coisa. Moisés estava lá libertando o povo do Egito, da escravidão do Egito. O povo viu as 10 pragas. O povo viu a última praga passando o sangue do cordeiro na batente da porta. Morreram todos os primogênitos, menos de quem tinha o sangue na porta. O povo viu Moisés colocar o cajado e o mar abrir. E o povo bater um vento e o povo passar em seco. O povo viu o exército de Faraó ser tragado pelas águas. Viu tudo. Chegou lá, começou. Não tem isso, não tem aquilo, nós estamos sofrendo, nós estamos com fome, nós estamos com sede, porque você tirou a gente de lá, porque você não deixou a gente lá, estava muito melhor lá, tinha pepino, tinha não sei o que, mais lá, estava tudo ótimo, para que tirou? Moisés, irmãos, ele devia ser um homem assim, sofrido ali, viu? Porque ele estava sozinho. Se você falar, por exemplo, do irmão dele, o sacerdote, o Arão, quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, Deus falou para Moisés assim, olha lá o que o seu povo está fazendo. Arão já tinha pego o ouro de todo mundo e feito um bezerro de ouro, irmãos. Olha só. O Moisés, ele não podia largar o osso em nenhum momento, não podia descansar. E o povo reclamando. Acho que Moisés tinha uma cabeça desse tamanho assim, ó. De tanta perturbação que ele tinha. Lá na de tantos milagres aconteceu, quando assim, logo não sair dali, eles, lá na frente, um pouco antes, faltou água para o povo e começaram a reclamar para Moisés, certo? Deus falou para Moisés assim, Moisés, vai e fere a rocha. Pegou o bastão dele lá, o cajado, foi lá na rocha e pá! A rocha abriu e a água saiu. Certo? Depois de um tempo, aconteceu de novo a falta de recursos novamente. O povo viu tudo. O que o povo tinha que fazer? Moisés, vamos levantar um clamor? Não. O que eles fizeram? Por que você trouxe a gente aqui? Nem onde morrer a gente pode. Pelo menos eu podia morrer lá. Moisés bravo, Moisés bravo, Moisés bravo, Moisés. A paciência do Moisés. Certo? O que aconteceu? Deus falou para Moisés assim, vai lá, Moisés, e fala a rocha para dar água. Não sei se vocês sabem, mas a rocha, ela é a representatividade de Cristo, nesse caso. Cristo veio e foi ferido. Agora Cristo está fornecendo, e você fala a Cristo. Moisés ficou nervoso, ficou bravo, ficou irritado, perdeu a cabeça. Foi lá na rocha que ele tinha que falar, rocha, dá água. Foi lá na rocha, pegou o cajado e pá, de novo. Deus, na misericórdia dele, deu água para o povo. Mas chegou para Moisés e falou assim, ó, você não vai entrar na terra prometida, por causa disso. Isso é outra coisa que eu quero falar para vocês, irmãos. Se te tirarem do sério e você pecar, não vai adiantar você falar para Deus que você não teve culpa, que te forçaram a pecado. Não vai. Principalmente para o líder, não adianta. Para você que é pai de família, não adianta. Ah, mas Senhor, perturbaram tanto eu, você viu o que eles fizeram comigo? Eu errei por causa disso. Não importa. Olha Moisés.
Olha o que Deus falou para ele. Falou, não, você não vai entrar. E ele não tinha todas as justificativas para falar que a culpa não foi dele? Pois é. Isso que eu estou falando, irmãos. Essa é outra coisa também. Consultar sempre o Senhor. Buscar a vontade dele para você estar alinhado com ele. E também ter calma. Se alguém te apertar, você fala, ó, espera um pouco. Eu não vou pecar porque eu estou sendo apertado. E por final, irmãos, eu queria falar de uma passagem interessante, que é a consagração dos diáconos na Bíblia. Em Atos 6, eles falam da primeira consagração e do motivo que teve o diácono, né? Que do grego diáconos, né, é diaconia, que quer dizer serviço, né? Diaconia é o ministério de serviço, tá? Então, em Atos 6, de 1 a 7, fala assim, ó: naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os apóstolos, os 12. Mas, irmãos, aí o apóstolo delegou a responsabilidade para os irmãos. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, certo? E de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Aí a prioridade do ministério, do presbitério, tá? Enquanto a nós nos consagraremos à oração e à palavra, o ministério da palavra de Deus. Esse é na igreja primitiva, essa era a prioridade. O parecer agradou a toda a comunidade, daí elegeram os 7, né? E apresentaram eles de frente aos apóstolos, e esses impuseram a mão, consagraram eles como diáconos, né? E aí, em Jerusalém, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitos sacerdotes, que eram dos judeus daquela época, obedeciam à fé. Se convertia, saía do judaísmo e entrava para o cristianismo. Se a gente for ver ali em Atos 6, 1, fala assim, ó: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração, porque estava acontecendo um problema. As viúvas de um grupo não estavam sendo alimentadas. Então você percebe que existia um problema, uma divisão na igreja. Era entre quem? O hebreu, o judeu raiz e os judeus helenistas. Se você for ver o que os helenistas, vamos dizer assim, simplificando, tá? Eram pessoas que eram nascidas em terras estrangeiras e falavam o grego, e os judeus gregos. Então, basicamente, era assim, uma divisão entre os helenos, os gregos, e o judeu. Os helenos, gregos, judeus, e os judeus raiz, os hebreus. Existia ali, então, uma divisão na igreja. Qual a consequência dessa divisão? Um lado só era alimentado. Tá? Então, ali nesse caso, né, eu comecei a pesquisar, tentar entender um pouco por que havia essa separação. Aí é uma coisa minha, irmãos. Agora eu não estou falando da pesquisa que eu fiz, tá? O que eu vi? Que o Alexandre Magno, o imperador grego, ali no ano 300 a.C., ele estava ali no período de silêncio da palavra de Deus, da Bíblia. Você lembra? Malaquias termina no Velho Testamento, Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Depois vem o Evangelho só lá na frente. Então teve um período de silêncio. Aí, no ano 300 antes de Cristo, nesse período de silêncio, Alexandre o Grande dominou da Síria até o Egito. E a Palestina estava no meio. Ali estava Jerusalém no meio. Certo? E o grego, ele é muito diferente do romano. Você vê aqui em Atos 6, a igreja crescia, você tinha templo, você tinha tudo, você tinha sacerdote, você podia exercer a palavra, você não tinha problema nenhum. Você fazia. O romano deixava você pagava os tributos que tinha que pagar, mas ele deixava você exercer as coisas. Já
grego, culturalmente falando, era muito diferente do romano. O romano, nem todos estudavam, poucos estudavam. Era rara as pessoas que estudavam. Na Grécia, todo mundo estudava. Pode pesquisar. Você vai ver que aí você vê na Grécia, veio o quê? A engenharia, né? Medicina, teatro, filosofia, tudo de lá. Toda essa parte de conhecimento veio de lá. Então, acho que pode ser por causa dessa pressão que eles exerceram de não deixar o povo de Israel fazer o trabalho que eles tinham que fazer, cultuar o Senhor do jeito que eles faziam. A gente sabe que eles eram politeístas e tudo mais. Né? Então, pode ser isso também, mas a gente não sabe. Né? Mas vamos continuar. As viúvas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Se você pegar no grego original, quer dizer que esquecidas é parateório, que quer dizer o quê? Omitidas e negligenciadas. A minha versão da Bíblia é a ARA, né? A Almeida, Revista Atualizada. O João Ferreira de Almeida, não sei por que ele pegou essa palavra e colocou esquecida. Que é omitida e negligenciada mesmo. Ele traduziu dessa forma. Por isso que é bom você ter um dicionário bíblico. Tá? Então, o que estava acontecendo? Comida para eles, e para eles esqueci. Na verdade é omitida, né? No outro dia, comida para eles, para vocês aqui não. Comidas para eles, para vocês aqui não. Opa, é omitida mesmo, né? Continuando, irmãos. Comecei a ver e a pesquisar sobre os diáconos escolhidos, 7. Tá? Lembra? Boa reputação, cheios do Espírito, né? Que eles estavam em sabedoria. E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar a origem do nome deles, de onde eles vinham. Por curiosidade, fui pesquisar. Aí fui lá. Etimologia de Estevão. Estevão é origem grego, que quer dizer coroado. O próximo, Felipe. Origem grega, que quer dizer que ama cavalos. O segundo é grego. O terceiro, Prócoro. Precisa falar que é grego? Mas eu vou falar. Grego, que quer dizer mestre do coro. O quarto, Nicanor. Grego, que quer dizer vitória. O quinto, Timão. Ele tem origem, pode ser tanto grega como romana. Que quer dizer digno. 5, dos 7, 5 gregos. Pármenas, grego, que quer dizer firme, fiel, permanência. E o último, Nicolau, grego, que quer dizer povo. Então eram 7 pessoas de boa reputação, cheio de espírito, sábio e grego. Vou fazer um paralelo com vocês, irmãos. Vamos dizer que você comece a se alimentar mal, tá? Começa a comer comida gordurosa, você não come nem verduras, nem legumes, nem frutas, e você começa a comer comida gordurosa e beber por cima ainda. E você começa toda hora a se alimentar disso, sempre. O que vai acontecer com você? Seu fígado não vai conseguir filtrar tudo isso, certo? Você vai começar a gerar gordura no seu sangue, né? Você sabe das consequências disso. Você vai ter dor de cabeça, indisposição e um monte de coisa. Não vai ser nada bom, tá? Tem 2 jeitos, 2 formas de resolver esse problema. A primeira forma é você atacar o problema na raiz. Como? Você, atacando na raiz do problema, muda a alimentação. Come arroz com feijão, uma carninha magra, legumes e verduras. Come fruta, bebe água e toma suco. O que vai acontecer? Seu fígado vai aliviar, seu sangue vai limpar, sua dor de cabeça vai sumir, sua disposição vai terminar. Você foi na raiz do problema. Agora tem outro jeito. É atacar a consequência do problema.
Você continua se alimentando desse jeito, mas você toma um boldo, você toma um remedinho para dor de cabeça, você toma um remedinho para o fígado, beleza. Também vai ficar bom para você. Por quê? Você vai passar as dores, do fígado vai aliviar, tá certo que o sangue seu vai continuar sujando, né? Mas você vai estar bem também. Tem duas formas de resolver o problema. Atacar a consequência, atacar a raiz ou a consequência do problema. Aqui, lá na igreja de Atos ali, o que aconteceu? Eles não atacaram o problema, não atacaram a raiz. O que era atacar a raiz? Pessoal, convoca a congregação. Olha, vocês são irmãos em Cristo, cordeiros em Cristo, nas promessas de Abraão. Vocês têm Cristo como irmão, como Deus Salvador, remidor dos seus pecados. Você teve a redenção através dele. Vocês agora são iguais uns aos outros. E trabalharam com a congregação, eles deviam ter trabalhado com a congregação, para quê? Para que isso acabasse. Acabando essa divisão que veio lá de trás, o que ia acontecer? A distribuição ia voltar ao normal e a igreja ia voltar ao normal. Mas eles resolveram atacar a consequência do problema. Como? Chamaram 7 gregos do lado de cá. Toda vez que tinha distribuição de alimento, o pessoal que era do lado de cá pegava a comida e levava para cá. Toda vez. E ficava sem nada aqui. O que eles fizeram? Pegaram 7 desse lado. Quando eles foram ajudar a distribuir, eles foram distribuir para quem? Para cá. E acabou o problema. Mas só que eles não continuou na igreja uma divisão entre os helenistas, os judeus gregos e os judeus hebreus. O que eu quero te falar aqui é que às vezes o que é óbvio não é para resolver. Às vezes você vê uma divisão na igreja, tem uma divisão, o pastor vai querer na hora resolver a divisão. Mas o que Deus pediu para você fazer? Estou dando vários exemplos aqui para você ver que nem sempre o óbvio é para você fazer. E sim é fazer as coisas sobre a orientação do Espírito Santo. Qualquer lugar você já ia falar, tem divisão. Tem divisão no louvor. Que por sinal foi uma bênção hoje o louvor. Né? Tem divisão, vamos resolver. Mas é para resolver? Não é. Por quê? Não, porque não pode ter divisão. Espera aí, calma, vamos consultar o Senhor? Agora, se você vê o que aconteceu aqui, vamos lá, vou dar a explicação minha também de novo, tá? Se você não concordar, ótimo, né? Cada um pensa de uma forma. Mas assim, o que eu vejo aqui? Que eu vejo que em Atos 1:8, Cristo falou, vocês vão permanecer, tinha 120 pessoas na igreja, 120. Vocês vão permanecer aqui, onde vocês estão? Baixo do pórtico de Salomão ali. Até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Daí vocês vão sair para toda Jerusalém, vocês vão sair para toda a Judéia, vocês vão sair para toda a Samaria, vocês vão até onde o Judas perdeu a bota. Com o fim da terra. Eles falaram em Atos 1:8. Atos 1:8, vocês vão fazer isso, vocês vão ficar aqui, vocês não vão sair até que o Espírito Santo veio. Atos 2, veio o Espírito Santo. Lembra? Línguas de fogo. Até as pessoas falaram assim, eles estão tudo bêbado. Aí Pedro falou, não, eles não estão nessa hora, ninguém está bêbado. Aí as pessoas vinham, eles oraram na língua. Né? O Espírito Santo veio sobre a igreja. O que eles tinham que fazer? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O que eles fizeram? Ficaram parados. Não foram. Em Atos 6 aqui, ó, como é que estava a igreja? Bombando de gente. Cheia. Lotada. Pedro pregava, convertia 3.000, depois mais 5.000 e não sei o quê. A igreja lotada. Dando certo. Opa, estamos andando no caminho. Está tudo certo, a igreja está crescendo. A igreja está prosperando. Não para de crescer. Olha só quanta gente, não está cabendo mais gente aqui dentro, de tanta gente que tem na igreja. Mas não era isso que Deus queria. Se você for ver ali, então em pleno ali Atos 6 ali, já era para eles terem saído,
Há tempo, mas eles não saíram. Eles resolveram não fazer a vontade de Deus. Cristo falou para eles fazerem isso. Eles não foram. Em Atos 7, é a história de Estevão. Foi apedrejado. Lembra? Colocaram as roupas aos pés do Saulo, que era o Paulo. Paulo consentia com o apedrejamento e morte, né? E a gente sabe quem Paulo é. De 27 livros no Novo Testamento, ele escreveu 13 dos livros, né? E isso no Atos 7. Ato 8, o que aconteceu? A consequência de não ter obedecido Atos 1. Veio Roma e pá! Em cima da igreja. A igreja espalhou. Provavelmente não teria acontecido isso se eles tivessem obedecido lá atrás. Então pode ser assim. Porque, eu quero dizer assim, pode ser assim. O Senhor sabia que daqui a pouquinho ia espalhar a igreja, o problema ia miscigenar a igreja com tudo quanto é tipo de povo, e esse problema ia desaparecer. Então, pode ser que o Espírito Santo tenha orientado eles realmente, ó, dá um tapa no problema aqui, resolve, que daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Foi isso que aconteceu, irmãos. A dispersão ocorreu porque o povo não obedeceu ao que Cristo falou. Tá? E às vezes, então, a gente tem que prestar atenção nisso. Israel, quando estava no deserto, Moisés estava conduzindo, tinha uma nuvem sobre eles. A nuvem parava, o povo parava. Montava acampamento. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem, irmãos, é o Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo falar para você parar, para. E é difícil, hein? Às vezes você tem tudo para andar. Você sabe tudo que você tem que fazer. Você é cheio de si. Eu acho que eu estou preparado para fazer. A nuvem está parada. Quando a nuvem se mover, seja de dia, de noite, move. Então, eu queria passar para vocês hoje isso, que vocês meditem nessa palavra, nesse versículo que eu passei lá de Isaías. Eu pedi para vocês não mudarem aí, né? E que vocês entendam que nós temos que ser dependentes do Espírito Santo em tudo que a gente fizer. E por mais óbvio que pareça, consulte ao Senhor. Pergunta para Ele o que Ele quer. Creia que você tem hoje livre acesso ao Santo dos Santos. Usa os presbíteros também, os pastores para te ajudar. Bom? Deus abençoe, viu? Obrigado.